Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu venho-vos trazer um bocado daquilo que foi a minha experiência quando eu fui a Benelux. Mas antes de começar este vídeo, vocês já sabem, não se esqueçam de subscrever aqui em baixo ao canal se ainda não o fizeram e de ativar o sininho das notificações para ficarem a par de todas as novidades aqui no canal. Não se esqueçam também de passar pelo meu Instagram, o meu nome de utilizador é ana.rezendes com Z no meio, mas as informações vão estar todas aqui no ecrã e na caixa de descrição. E sem mais demoras, vamos lá então começar. Portanto, a primeira coisa que eu tenho para vos dizer é que no final de julho e início de agosto eu fui fazer uma viagem a Benelux. Para quem me segue no Instagram já pode ter visto lá as imagens e os vídeos e as fotografias, enfim. Mas a primeira coisa que eu quero referir é que, para quem não sabe, Benelux é uma mistura, de 3 países, ou seja, o Benelux significa B de Bélgica, Ne de Netherlands, Holanda, e depois Lux de Luxemburgo. Ou seja, nesta minha viagem nós fomos a 3 países, 4, porque também demos um saltinho à França, mas os 3 principais países que nós queríamos ir eram então Luxemburgo, Bélgica e Holanda. Eu não estava com a ideia de fazer este vídeo. No entanto, eu depois comecei a falar com uma amiga minha que ia à Bélgica e ela queria algumas indicações, por assim dizer, sobre as coisas que eu tinha mais gostado quando fui a Bruxelas, e isto quase que como que me inspirou a fazer este vídeo, porque eu gosto imenso de ver este tipo de vídeos e, portanto, por que não também fazê-los? Eu escrevi então neste caderninho todas as coisas que eu acho que são importantes de vocês saberem. Eu vou-vos explicar mais ou menos então como é que foi esta viagem, como é que eu viajei entre países, e depois vou-vos dar assim um bocadinho daquilo que foi os pontos turísticos que eu mais gostei e que recomendo vocês irem também. Portanto, a primeira coisa que eu vos quero realmente dizer é que nós viajamos de Lisboa para Luxemburgo, que foi o primeiro país que nós visitamos, e fomos na TAP. E depois, entre países, o que nós fizemos foi sempre de autocarro. Inicialmente era para nós ficarmos um dia e meio em Luxemburgo, no entanto, logo no dia que nós chegámos, nós fomos logo explorar a cidade e nós conseguimos fazer a cidade toda nesse dia, ou seja, no primeiro dia em que chegámos. Portanto, aquilo que nós fizemos foi, no dia a seguir, apanhamos logo um autocarro de manhã, que era suposto apanharmos só depois do almoço, mas apanhamos logo de manhã para Bruxelas, na Bélgica. A companhia de autocarros que nós utilizamos foi a Flixbus e nós gostamos imenso de viajar com a Flixbus porque tem uma boa qualidade de preço. Nós tivemos um bocadinho de dificuldade em encontrar qual o autocarro certo. Nós perguntamos a várias pessoas lá na estação de autocarros e até houve um momento bem caricato porque houve um dos senhores que nós perguntamos que era motorista de outro autocarro da Flixbus. E nós perguntámos se ele sabia onde é que nós íamos apanhar o autocarro, diretamente para Bruxelas. E ele disse, eu não sei, mas se quiserem podem entrar aqui neste autocarro, vêm comigo. Eu vou para Amsterdão, mas faço uma paragem em Bruxelas. Nós não fomos, como é óbvio, porque já tínhamos bilhete comprado para o outro. E para não haver problemas, porque nós não sabíamos bem como é que todo o funcionamento dos bilhetes funcionava, nós achamos melhor não fazer isso e esperarmos então mesmo pelo nosso e depois lá conseguimos encontrar o sítio certo para apanhar o autocarro. Eu não tenho a certeza quanto tempo é que demorou a viagem, mas depois se eu conseguir encontrar eu deixo aqui no ecrã para vocês terem mais ou menos noção. Depois de chegar a Bruxelas, nós alugamos um carro, não logo quando chegamos lá, porque nós primeiro queríamos tirar 1 ou 2 dias para visitar a cidade de Bruxelas, mas depois, como queríamos visitar outras cidades, nós decidimos que saía mais em conta alugar um carro do que estar a apanhar transportes públicos, porque nós éramos 4 e, portanto, para nós fazia mais sentido alugar um carro. É claro que neste ponto vocês podem fazer como mais vos der jeito. Por exemplo, se vocês forem com um grupo de amigos, se calhar sai mais em conta cada um pagar o seu nos transportes públicos. É tudo uma questão de vocês pesquisarem e verem o que é que sai mais em conta para a vossa viagem. No nosso caso foi então alugar um carro e nós de carro fomos de Bruxelas a Bruges e fomos Bruxelas-Gant e Gant-Lille, em França. Dizer só uma coisa que eu acho que me esqueci de dizer é que o nosso autocarro de Luxemburgo para Bruxelas
foi direto, ou seja, nós não tivemos nenhuma paragem noutras cidades, nós tivemos sim uma paragem numa estação para o condutor descansar, para nós também irmos à casa de banho, comermos qualquer coisa. De Bruxelas para Amsterdão, nós apanhamos então outro autocarro da Flixbus e que este foi um bocadinho mais fácil de encontrar. No entanto, nós também tivemos algumas dificuldades em perceber como é que a estação em si funcionava. Esta viagem não foi direta, nós paramos em várias cidades, inclusive paramos na Antuérpia. Foi uma cidade que nós não fomos visitar, mas fizemos várias paragens até chegar a Amsterdão, na Holanda. E depois então da Holanda, de volta para casa, para Lisboa, nós apanhamos um voo e novamente foi um voo da TAP. Portanto, esta foi a maneira que nós decidimos que saía mais em conta para nos deslocarmos de país para país. Agora, falando um bocadinho em termos de alojamento, eu tenho que ver só aqui os nomes porque eu não me recordo de cor. Portanto, em termos de alojamento, nós em Luxemburgo nós ficamos num hotel que era o Hotel Park Bellevue, porque nós realmente só ficamos lá uma noite, portanto deu perfeitamente. Nós gostamos imenso, foi divididos porque não havia um quarto para 4 pessoas, portanto ficaram 2 num quarto, 2 no outro. Em Bruxelas nós ficamos num apartamento chamado Adagio Bruxelles Grand Place. Ele era um apartamento porque ele tinha sala, tinha cozinha, tinha casa de banho, tinha um quarto e depois tinha a sala que abria para sofá-cama, mas eu nos últimos apartamentos que fiquei nós não tínhamos uma recepção propriamente e estes tinham. E eu por acaso achei muito bonito, portanto vocês fazem o check-in como se estivessem no hotel e têm a recepção como se estivessem no hotel, mas a verdade é que quando chegam aos quartos, o quarto é um apartamento. E depois em Amsterdão nós ficámos num chamado Novo Hotel, que para nós parecia que ele ia ser também um apartamento parecido àquele que nós tínhamos ficado em Bruxelas, mas a verdade é que ele não tinha cozinha. Em contrapartida, ele tinha pequeno almoço, portanto nós tomamos o pequeno almoço sempre lá no hotel. De qualquer das maneiras, eu vou deixar na caixa de descrição todos os links para estes hotéis, juntamente com um link que vocês podem utilizar para fazer uma reserva em qualquer hotel que vocês queiram, seja este ou não, em que vocês podem ter um desconto de 15 euros, se não me engano, mas eu vou deixar tudo aqui na caixa de descrição. Só um pequeno disclaimer é que vocês têm que prestar atenção aos preços, porque os preços variam de acordo com a época, de acordo com as datas que vocês querem, se fazem a reserva muito em cima da hora ou não, portanto tenham em conta tudo isto quando forem fazer uma reserva para um hotel. No geral, nós gostamos imenso dos alojamentos em que ficamos. Ficava tudo muito bem centrado, ou seja, dava tudo para fazer a pé. Agora, falando um pouco sobre as cidades em si, eu vou começar pela primeira que nós fomos, que foi Luxemburgo. Eu achei que era uma cidade, primeiramente, muito, muito bonita mesmo. Eu adorei a cidade de Luxemburgo. Eu achei que era uma cidade muito limpa, muito civilizada e as pessoas são todas muito simpáticas. Não tenho nada a dizer sobre as pessoas e para mim os pontos turísticos ou os sítios mais bonitos para mim que eu aconselho foram sem dúvida nenhuma vocês desculpem se eu não souber estar a dizer isto bem, mas é porque isto tem nomes assim esquisitos, difíceis de pronunciar. Portanto, o primeiro sítio é o Gronde e a Chemin de la Corniche. Vocês têm uma vista muito bonita sobre a parte mais antiga da cidade. Vocês conseguem ver a igreja, que normalmente é aquela que nós mais vemos nas fotografias de Luxemburgo. O segundo ponto ou sítio que vocês devem visitar é a Catedral de Luxemburgo, que se chama Catedral de Notre-Dame, e o nosso hotel era bem perto desta igreja e nós gostamos imenso dela. Nós não chegamos a entrar porque tínhamos várias coisas para fazer, mas eu penso que a entrada é de graça. E depois não sei se vocês conseguem subir lá acima, porque muitas igrejas normalmente dão para subir. Não sei se este é o caso. E o último ponto que eu tenho assim para vos dizer é o Palácio do Grand-Duque. E eu gostei imenso. Uma coisa que eu achei diferente normalmente, porque eu já fui a Londres, já vi o Palácio de Buckingham e normalmente o que nós vemos em termos de palácios é que eles ficam num sítio isolado, digamos assim, em que não há quase nada à volta. Aqui o que eu achei foi que ele está exatamente no meio de uma espécie de uma praça, ou perto de uma praça, e que tem tanta coisa à volta, lojas, não sei se também tem casas,
mas não está num sítio completamente isolado, tem várias coisas já à volta. Vocês podem entrar, pagam, como é óbvio, mas nós nesse dia, eu não sei se nesse dia não se faziam visitas ou se já tinha passado a hora de fazer a visita, mas de qualquer maneira nós não entramos. Se vocês quiserem entrar, tenham em consideração em ver primeiro quais os dias em que está aberto e quais as horas, o horário de funcionamento. Quando eu estava a planear a viagem, eu fui a muitos blogs, vi vários vídeos no YouTube. Normalmente é isso que eu faço para planear uma viagem, ver o que é que as outras pessoas que já foram dizem sobre isso. E toda a gente falava sobre as casemates do BOC. Toda a gente falava que era um sítio que precisávamos de ir. É assim, na minha opinião, e é a minha opinião, eu acho que não valeu assim tanto a pena como os blogs estavam a dizer. No entanto, quando nós saímos das grutas, tinha uma espécie de um comboio que nos fazia uma tour pela parte mais antiga da cidade. E nós aproveitamos porque tínhamos visto a parte mais antiga da cidade cá de cima, então do Chemin de la Corniche, mas não tínhamos ainda ido lá abaixo ver tudo. Portanto, nós achamos que o comboio seria uma boa ideia e foi, sem dúvida nenhuma. Eu não lembro quanto é que pagamos para fazer esta tour, mas vocês fazem a tour por toda a parte antiga de Luxemburgo e eles dão-vos também uns fones em que vocês colocam lá à frente do vosso assento, no comboio, e que começa a dar a história. E eu achei que ficou muito bem conseguida a maneira como eles fizeram e aprendi muito sobre a cidade de Luxemburgo. Portanto, eu acho que vale muito mais a pena fazer esta tour de comboio do que ir às casemates do BOC, mas é a minha opinião, portanto, vale o que vale. Passando então agora para Bruxelas, que foi a cidade a seguir que nós fomos. É assim, eu gostei de Bruxelas, achei que era uma cidade também limpa, mas que não era tão limpa como Luxemburgo. Eu acho que todas as cidades que nós visitamos, Luxemburgo era a mais limpa. E eu gostei imenso de Bruxelas, acho que Bruxelas é uma cidade muito bonita, mas eu não posso dizer que gostei de tudo aquilo que vi ou de todos os sítios por que passei. A maior parte da cidade eu gostei imenso, só que depois houve sítios, por exemplo, onde nós fomos buscar o carro, foi na estação Midi, não sei, é um sítio assim mais degradado. Os pontos ou sítios que eu recomendo então são, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, a Grand Place. Vocês têm que ir a esta praça porque ela tem edifícios lindos. Ela é uma praça linda. É um dos sítios que vocês não podem perder em Bruxelas. Tenham só atenção, é que é muito movimentada. Pelo menos na altura em que nós fomos tinha muita gente na rua e vocês têm vários restaurantes em que vocês podem comer. Tenham em atenção, é que neste tipo de pontos muito mais turísticos a comida vai ser muito mais cara. Portanto, nós nem sequer comemos lá, mas nós fomos a uma das ruas transversais e fomos comer um waffle tradicionalmente belga e nós gostamos muito. Outro sítio que eu recomendo imenso chama-se Mont de Arte, mas basicamente é um jardim barra parque em que vocês podem passar um bom bocado lá e ao final da tarde tinha sempre, nós passamos várias vezes por lá, mas ao final da tarde tinha sempre música ou alguém a andar de skate, pronto, tinha sempre atividade a acontecer, principalmente ao final da tarde. Eu vi muita gente a dizer que o pôr do sol aqui era espetacular. Infelizmente nós não conseguimos ver o pôr do sol, mas era uma das coisas que eu tinha muita curiosidade em ver. Outro sítio que eu tenho também para vos recomendar é o Palácio de Bruxelas. Nós não conseguimos entrar, mas este é o outro que vocês conseguem entrar se quiserem e se virem os horários e os dias em que está aberto ou não. Mas nós vimos por fora e valeu muito bom. O palácio é enorme, é muito bonito por fora, portanto eu consigo imaginar como é que ele é por dentro. E este eu achei que ficava numa parte em que ficava mais isolado e depois à frente do palácio vocês têm um jardim que nós também não fomos porque nós depois queríamos ir a outro sítio e então o jardim nós não fomos, mas este fez-me lembrar mais o Buckingham Palace. E tenho mais 2 sítios aqui em Bruxelas para vos recomendar. Um deles chama-se Ascenseur de Morale. Claramente, o meu francês não é o melhor, mas eu vou deixar os nomes aqui no vídeo para vocês terem uma noção. Basicamente, isto é um elevador que fica ao pé do Palácio da Justiça e que vocês têm uma vista panorâmica da cidade
e eu achei lindo. Isto até foi-nos indicado pelo senhor que nos fez o check-in, e o melhor disto é que é de graça, portanto eu aconselho imenso a vocês subirem este elevador. Vocês estão num sítio mais baixo, sobem, e depois quando sobem o elevador vocês vão sair numa espécie de uma praça também, portanto vocês podem continuar a explorar a partir daí, que foi o que nós fizemos, e eu recomendo imenso. E o último sítio que eu vos tenho para recomendar em Bruxelas é a Basílica Nacional do Sagrado Coração, que fica um pouco mais longe do centro e que nós, como tínhamos carro, nós aproveitamos para ir num dos dias em que tínhamos carro. Vale muito a pena. A Basílica é muito bonita. Vocês entram de graça, mas depois o que vocês podem fazer é subir lá acima e vocês ficam com uma vista panorâmica 360 graus da cidade de Bruxelas e vocês conseguem ver vários pontos turísticos ao longe e que é lindo. Eu não tenho a certeza, mas eu penso que são 6 euros para subir, mas nós fizemos tudo de elevador. Aqui em Bruxelas, eu vou ser sincera, eu nesta viagem que fiz a estes 3 países, uma das coisas que eu achei que não me convenceu foi sem dúvida nenhuma a comida. A maior parte das vezes nós íamos ao supermercado comprar comida para fazer cá dentro, mas todas as vezes que nós saímos para comer, eu não gostei da comida. E cada vez acho mais que não há nada como a comida portuguesa. Mas ao pé do nosso apartamento havia um sítio chamado de Avocado Show e eu disse à minha mãe que queria lá ir experimentar. E vocês, foi só uma das melhores tostas de abacate que eu já experimentei. Estava muito boa, muito. É assim, os preços são um bocadinho caros, eu não vou mentir, mas valeu totalmente a pena. E pronto pessoal, chegamos então ao final deste vídeo. Eu acho que este vídeo ficou enorme, portanto eu não sei se vou dividir. E pronto pessoal, este foi então o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o vosso gosto se vocês gostaram deste vídeo ou se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal. Não se esqueçam de subscrever aqui em baixo ao canal se ainda não o fizeram e de ativar as notificações para não perderem nenhuma novidade. E eu vejo no próximo vídeo. Tchau!